Olá, vamos falar hoje a respeito de Sculpt Mode. Sculpt Mode é semelhante ao modo de edição, mas ele usa uma forma de trabalhar muito diferente. Em vez de lidar com elementos individuais, que nem no Edit Mode as arestas, faces e vértices, ele costuma alterar uma área do modelo com o uso de um pincel. Para entendermos isso juntos, eu coloquei aqui um pedacinho daquele dragão que eu fiz num vídeo anterior. Se eu não me engano, foi quando eu falei sobre cores. Eu coloquei um pedacinho aqui para nós fazermos uma escultura nele e tentarmos entender as ferramentas juntos. Bom, como é que a gente trabalha no Sculpt Mode? Primeira coisa que a gente tem que saber é que o Sculpt Mode, para ele funcionar, exige uma densidade bem grande de polígonos. Objetos com poucos polígonos não funciona. Isso incorre em que, dependendo da capacidade do seu computador, ele vai ficar mais lento, porque você vai ter que aumentar bastante o número de polígonos e o Blender vai ficar mais lento também. Nós estamos no Object Mode e esse dragão, ou pelo menos esse pedaço que eu fiz para você, eu usei a mesma estratégia que eu expliquei para você no vídeo 59 dessa série que eu estou publicando. O título do vídeo é Extrusão ao longo do caminho. Se você quiser entender, vai lá que você acha. Bom, segunda coisa é que se nós colocarmos em Z, você pode ver que esse objeto por si mesmo ele já tem uma densidade razoável. No entanto, ainda não é o suficiente para funcionar bem no Sculpt Mode. Uma coisa que o pessoal costuma fazer é usar um modificador. E um modificador eficientíssimo para se usar no Sculpt Mode é o Multi Resolution. A primeira coisa que eu preciso fazer é clicar em Subdivide. Você pode ver que já aumentou bastante o número de polígonos aqui. E eu posso clicar quantas vezes eu quiser e você pode ver que ela vai ficando mais denso e vai demorando um pouquinho mais para responder ao aumento. O Preview, ele diz respeito a eu olhar, deixa eu mudar para Z de novo. Ele diz respeito a eu enxergar o objeto aqui nesse Object Mode. O Sculpt é exatamente você enxergar o objeto no Sculpt e o Render na hora da renderização. Tem um outro detalhe, eu posso, enquanto eu estiver trabalhando, diminuir esse aqui, para eu deixar um pouquinho menos pesado, e eu posso clicar na janela N, porque a grade, a lâmpada, a câmera, nesse momento, elas não servem para nada, quando eu estou trabalhando no Sculpt Mode. Então, eu posso clicar na janela N, procurar o item Display e acionar aqui Only Render. Depois N de novo para assumir. Bom, vamos então passar para o modo de esculpir. Pronto, e aqui nós estamos. Você pode ver que mudamos essa janela aqui de ferramentas para atender ao Sculpt Mode. Vamos ver um pouquinho o que significa isso. Sculpt Mode. De início, você pode ver que eu tenho agora um círculo, ao invés de somente a seta. Esse círculo representa o pincel. O pincel, ele trabalha com um pincel. Do lado esquerdo aqui, você tem todas as ferramentas que você pode usar. E aqui você tem a janela que você pode trabalhar com ele. Então, o que nós vamos fazer? Vamos lá começar a ver sobre o Sculpt Mode. Aqui em cima, sob a denominação de Brush, você tem vários brushes, vários pincéis. Cada um tem uma função. Cada função de cada um desses pincéis é especificado no wiki do Blender, por exemplo, e explicando qual é o movimento que eles promovem. É muita coisa para a gente falar, sendo que a nossa pretensão é de informação básica. Então, eu vou comentar alguns deles e fica por sua conta fazer pesquisas. Aqui estão os pincéis, então, aqui
a gente define o tamanho do pincel, pode ver que ele aumenta e ele diminui. Um atalho para a gente simplificar essa ação é você clicar na tecla F de fechado. Clicando na tecla F e arrastando o mouse, você vai aumentar ou diminuir o seu pincel do tamanho que você queira. Esse aqui é a força com que o pincel vai ser aplicado. Ele vem com um padrão diferente para cada um dos pincéis, mas você pode modificar, aumentando ele e voltando ele para lá. O atalho para essa modificação aqui é Shift F. Clicando Shift F, você aumenta a força ou diminui a força do pincel. Pode observar que ele mudou aqui. Essas mãozinhas aqui do lado de cá é para quem usa a mesa de desenho, a tablet. Você pode clicar com elas e ter vantagem sobre a pressão que possa exercer na mesa de desenho. Mas se você usa o mouse, isso aqui não é necessário. Você pode trabalhar, você vai ter muitas alternativas o tempo todo. Auto Smooth, o próprio nome diz, é autossuavização. Depois a gente vê mais a respeito. E aqui Front Face Only é quando você vai trabalhar só na face da frente do seu objeto e não quer que a parte de trás seja atingida. A maior parte dos pincéis tem a possibilidade de adicionar ou subtrair a função que ele está fazendo. Depois de Brush, você tem textura, você pode aplicar textura num objeto que você esteja fazendo escultura, depois a gente vê um pouquinho mais a respeito. Você pode manipular a forma do seu pincel trabalhar, como se ele fosse um airbrush, uncurved, space, drag dot, dots, pincel e uma série de coisas. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais a respeito disso. Essa curva por padrão é essa com a qual nós estamos lidando, mas você pode aqui com esses botões mudar para outro tipo de curva e até fabricar a sua própria curva, que você vai conseguir resultados diferentes. Opções: você pode travar qualquer dos eixos para que ele não seja manipulado. Esse item aqui você pode não mostrar o pincel, mas eu acho interessante que ele apareça, pelo menos para mim é interessante. Esse item aqui é Unified Settings, significa que se você clicar nele, quando você mudar aqui esse raio para 94, por exemplo, e aquele item Unified Settings estiver clicado para Size, e você voltar para cá e mudar de pincel, ele vai manter o mesmo rádio, o mesmo raio do pincel. Sim? E isto significa a mesma coisa para strength, para a força do pincel. Então, se você tem a força do pincel nesse blob em 500 e você mudar para F-Brush, você vai manter strength em 500. É isso que significa você clicar nessas caixas aqui. Então, aqui tem opções, aqui tem simetria. Esse pedaço aqui é interessante. Isso aqui funciona mais ou menos como um espelho. Se você clicar em X, significa que tudo que você fizer do lado de cá, ele vai refletir do lado de cá e vice-versa. Isso significa que se você tem um objeto simétrico, isto é, os dois lados se repetem, você pode tirar um proveito muito bom. Por exemplo, se você considerar aqui o eixo X e Z, aqui seria interessante você usar o Mirror em X, porque o que você fizer do lado esquerdo, você vai repetir do lado direito. Então, você teria um trabalho só se você quiser um objeto uniforme, igual. A face humana tem muita vantagem de ter essa simetria.
determinados ângulos de animais, determinadas plantas, a gente pode usar em várias coisas. Objetos geométricos muitas vezes são iguais de um lado e de outro, então é interessante essa possibilidade. Você tanto pode fixar esse mirror em X, quanto em Y, quanto em Z. Eu vou deixar em X porque é vantagem em alguns momentos para isso que eu estou fazendo. Ou não, não vou deixar. Vou deixar em X. E aparência. Isso aqui é simplesmente para você mudar a cor do seu pincel. Se você quiser, veja, ele fica verde, que é mais sobre aparência. Então vamos voltar para a parte realmente efetiva da coisa. Esse vídeo foi dividido em duas partes, por ser muito grande. Continue assistindo Sculpt Mode 2, no vídeo número 90.